Olá, mulheres que estão na busca por sua posição executiva e que querem esse crescimento na sua carreira. Eu sou Ana Maria Sena, eu fui executivo durante muitos anos, mais de 30 anos de experiência de trabalho, mais de 20 anos atuando como executiva em diferentes empresas, em diferentes áreas de atuação dentro dessas empresas. E eu gostaria de compartilhar com você essa minha vivência, experiência e até competência de conseguir essas posições executivas e conseguir sucesso, né, obter resultados nessas posições. Hoje eu vim trazer para vocês um conceito que eu aprendi há muitos anos atrás e que tem a ver com mudança e que eu achei que serviria como uma metáfora muito interessante para a gente avaliar essa questão, né, de estar ascendendo para uma posição executiva numa organização, o que isso significa para algumas pessoas, por que algumas pessoas recuam diante desse desafio. E eu encontrei essa blusinha aqui e ela me inspirou a compartilhar com vocês uma história muito legal sobre as lagostas, né? Sobre a vida das lagostas, o processo de crescimento das lagostas. Eu não conhecia na época, não sei se vocês conhecem, então eu vim aqui compartilhar com vocês essa história que é, né, verdadeira, é o processo natural de crescimento das lagostas, mas que nos permite uma metáfora muito interessante para as nossas carreiras, para a gente olhar para as nossas carreiras, uma forma de olhar para esses momentos aí de crescimento e desenvolvimento. As lagostas, elas têm um processo de desenvolvimento e elas têm aquela casca dura que as protege no mar, né? Protege aí dos predadores, de situações adversas que possam advir aí, né, no fundo das águas, pedregulhos que caem, etc. E elas vão vivendo muito bem a sua vidinha lá, a sua casquinha protegendo elas, até que elas começam a crescer e a casca começa a aprisioná-las. Então, ao invés de servir como proteção, a casca da lagosta, na verdade, começa a servir como limitante, como um agente limitante da vida. E ela não consegue mais, ela não se sente mais cabendo naquela casca. Ela vai ficando apertada, ela vai ficando oprimida, ela vai ficando limitada, inclusive para sobreviver. Nesse sentido, né, a decisão natural é sair da casca. Mas o que significa sair da casca? Significa enfrentar um mundo adverso. Significa ter que enfrentar medos, né? Significa estar totalmente exposta aos predadores. Então, a lagosta precisa, para esse momento de transição, ela precisa encontrar um local em que ela tenha minimamente uma proteção contra os predadores, para que ela sobreviva até que a nova casca seja totalmente terminada, né, nesse momento aí de crescimento, de mutação, de transformação. Então, ela precisa, né, se salvaguardar, porque senão ela vai morrer. O predador vem e pega a lagosta e já era. Então ela fica lá, provavelmente embaixo de alguma rocha, em algum local em que os predadores não consigam fácil acesso para poder estar caçando aí a lagosta. Mas além disso, para ela conseguir sair da casca, ela precisa secretar um hormônio, que é um hormônio que ela vai secretar justamente para amolecer a casca que ela havia convivido até aquele momento, para que ela consiga sair. Porque também o processo de sair não é um processo simples, não é um piscar de olhos, decidi sair, fui. Não, ela precisa
de uma ação. E a ação é o hormônio, secretar o hormônio que vai amolecer aquela casca e vai permitir que ela possa sair para o local onde ela vai ficar ali escondidinha até que a nova casca se encerre e ela possa aí voltar a uma vida de normalidade. Então, essa nova casca vai ser mais dura, vai ser mais firme e vai ser maior. E ela aí vai conseguir continuar o seu caminho de crescimento, continuar se expandindo dentro daquela nova casca que é maior e, portanto, configurada para o tamanho que a lagosta ainda vai chegar. Olha que interessante, né? Primeiro mostra pra gente que se a gente quer um crescimento na carreira, a gente vai ter que abrir mão do passado, abrir mão do que a gente já conquistou, né? Já abrir mão aí de uma posição, muitas vezes de um status, né, que a gente já tenha alcançado. Muitas vezes a gente perde para poder ganhar. Isso aconteceu comigo e eu vou contar para vocês essa história. Mas vamos continuar aqui fazendo a metáfora genérica com a lagosta. Então, a lagosta precisa, além de esquecer o passado, né, ir para um novo, de peito aberto, ela precisa agir nesse sentido. Ela precisa agir no sentido de se salvaguardar, de se proteger, ter um mínimo de proteção para esse momento de transição que a nova casca ainda não está formada. E ela precisa também secretar o hormônio que vai permitir que ela realmente amoleça a casca atual, né? Torne a casca atual maleável para que ela consiga sair e com isso permitir um novo desenvolvimento. É óbvio, né, que no caso da lagosta, se ela continuar dentro daquela casca, ela vai involuir, né? Ela vai perder espaço, ela não vai conseguir crescer, ela precisa, né, involuir para caber dentro daquela casca. Provavelmente ela vai morrer, porque ela vai ficar sufocada naquela casca que não permite o tamanho, que não comporta o novo tamanho da lagosta. No caso da nossa vida como executivas, né, ou como líderes nas organizações, o crescimento é um caminho natural e o desenvolvimento precisa acontecer, né? Não só o crescimento na carreira, mas o nosso desenvolvimento, mesmo para as posições atuais, a gente precisa continuar se desenvolvendo, porque senão a gente pode perder o que a gente já conquistou. Então, a lagosta precisa evoluir e a gente precisa continuar agindo, continuar no desenvolvimento, no processo de crescimento, para que a gente consiga se manter na posição atual. O mundo dos negócios é um mundo competitivo, né? As empresas, o mundo das lideranças nas empresas é um mundo que tem aí, obviamente, competitividade, porque tem muitas pessoas que anseiam esse espaço, né? Que sonham com o espaço de liderança. Então, quem ocupa a posição de liderança tem que estar o tempo todo se desenvolvendo para garantir o espaço conquistado. Para ir além, é preciso fazer mais. É realmente necessário sair do ambiente seguro, do status que foi conquistado e a luta, né? Literalmente, secretar aí um hormônio que te permita ir para cima. Então, eu vou contar a minha história. Eu trabalhava na empresa, estava muito feliz, numa área incrível, que era a área de qualidade. Eu tinha uma estrutura maravilhosa, colaboradores, eu já estava com um processo estruturado, um processo sedimentado na organização. A organização já usava o trabalho de uma forma muito construtiva, o trabalho da área. A gente já tinha contribuído para a melhoria de processos,
para a melhoria de algumas áreas, para a melhoria do desempenho, para a maior felicidade das pessoas no trabalho, maior realização das pessoas no trabalho. Então, realmente, o trabalho era maravilhoso e bastante inovador na época, né? Trabalhar com qualidade em serviços na final da década de 80, início da década de 90, então era realmente assim incrível o que a gente estava fazendo. Só que eu tinha me dado essa meta, construído, né, um propósito de que eu iria para uma posição de diretoria em algum momento ali dentro de 5 anos. Então, eu tinha uma meta bastante ambiciosa. E para alcançar esta meta, eu tive que abrir mão dessa área incrível. Mas eu não abri mão só da área, que foi uma coisa dolorosa, porque eu amava aquele trabalho, como amo até hoje. Eu acho o trabalho da qualidade um trabalho incrível, um trabalho maravilhoso, um trabalho que agrega, um trabalho que tira as pessoas de um lugar de pouca motivação para um lugar de brilho no olho. Então, para mim, o trabalho da qualidade é realmente estimulante. Não só liderar o trabalho da qualidade, mas como usar o trabalho da qualidade. Bom, então vamos voltar lá. Eu tive que abrir mão desse trabalho que eu amava muito, mas além disso, eu fui para uma posição que eu não tinha uma liderança clara. Essa área da qualidade na estrutura da empresa era ligada ao presidente. Então era ligada ao gestor máximo da organização. E quando eu fui para um novo desafio, para o qual eu fui convidada, não estava muito claro nem a quem eu estaria ligada nessa estrutura, nesse desafio, que era um projeto. Então, eu fui para um projeto, perdi a área maravilhosa, não estava clara ainda a estrutura, como é que ia funcionar esse trabalho, essa estrutura, e também eu perdi o status, né? Porque naquela época não existia que hoje é muito comum, que são os gerentes de projeto, né? Então eu não era nada na estrutura, assim, eu fiquei desconectada da estrutura da empresa, né? Quase um cargo de assessoria mesmo. Então a importância do cargo que eu vinha assumir naquela época era menor do que o cargo que eu tinha antes, o papel que eu exercia antes. Então, foi bastante doloroso. E, obviamente, foi uma posição de muito risco, porque eu fui para um trabalho de mudança de uma área muito importante para a empresa, dentro da estrutura da empresa. Então, era uma área já sedimentada, uma área que representava 70% da receita da empresa, mais ou menos, estava dentro dessa área, essa área que administrava esses recursos. Então, tinha uma relevância enorme e uma estrutura consolidada, com uma diretoria, com gerências, e eu, como assessoria, ia entrar ali, ia mudar a forma que as pessoas trabalhavam, a forma como as pessoas se organizavam para atingir os resultados que a empresa tinha estabelecido, né? Então a gente ia sair de um padrão de resultado e teria que ir para um outro padrão de resultado, e era, obviamente, uma área que não era o meu domínio até aquele momento. Meu domínio era o trabalho da qualidade, eu entendia os processos, eu entendia como é que a empresa funcionava, mas não era a minha área origem, né? Eu não tinha começado o trabalho na organização naquela área, então eu não dominava, não entendia como a área funcionava. Além disso, outras pessoas também iriam participar do projeto e o papel dessas pessoas também não estava claro. Então, realmente, o momento inicial foi muito
confuso ali, a gente estava sem entender muito bem como é que a gente ia atuar, como é que a gente ia fazer as coisas acontecerem. Então, veja bem, eu tinha um status, eu tinha uma posição confortável, um trabalho consolidado, uma metodologia de trabalho já bastante estruturada dentro da área, e fui para algo absolutamente novo e sem tudo isso, né, que eu tinha antes. Na verdade, foi o oposto do que eu tinha antes. Moral da história: a gente tem que sair da casca, a casca protetora, que é aquela situação que aquele cargo me dava, e ir para uma situação de muito risco, total risco. Além de tudo, como eu era a agente de mudança dentro dessa nova conformação aí desse projeto, que na época nem era muito claro a história do projeto, eu não tive muitos amigos, né? As pessoas realmente mais altas na área não ficaram muito satisfeitas com o trabalho, com as mudanças que foram sugeridas. Mas, graças a Deus, também, por outro lado, tive apoio de pessoas incríveis, de profissionais maravilhosos, que abraçaram a ideia e assumiram o papel de liderança nas áreas, e graças a essas pessoas os resultados foram aparecendo, e quando os resultados aparecem, a gente fica mais realizado e fica mais feliz, e contra fatos não há argumentos. Realmente, a nova estrutura atendia ao que a empresa queria, era interessante, era importante que fosse estruturada, consolidada. Algumas pessoas tiveram que sair para que isso acontecesse, mas os resultados apareceram, graças a Deus, e isso me deu uma satisfação de serviço cumprido, né? De trabalho cumprido, bom trabalho realizado. Mas, quando o projeto sai, né, da fase de projeto e entra na implantação, quem está conduzindo o projeto fica meio sem um papel, e eu fiquei meio sem um papel durante um bom tempo. E isso eu acho que é a pior situação que um profissional pode viver. Porque quando eu perdi aquilo tudo, fui para um projeto, mas tinha um projeto, tinha alguma coisa que eu podia fazer que seria interessante e tal. E eu fui para um lugar que era literalmente nada. Eu fui para o nada e não tinha sequer maturidade para encontrar formas de contribuir naquele nada. Então, durante um bom tempo, eu fiquei me sentindo inútil, né? Me sentindo sem função, e, obviamente, a gente fica com muito medo. O medo do que virá, medo de como será a minha vida, medo, né, ou até uma sensação em alguns momentos: será que valeu a pena mesmo fazer aquilo tudo? Mas valeu, porque os meus resultados foram bem vistos pela organização, e com isso eu fui promovida para uma função de diretoria, para um papel na diretoria de uma das empresas do grupo. Me tornei a diretora de operações em uma das empresas do grupo, uma empresa menor, não era a empresa maior da empresa, do grupo, mas eu já era ali num cargo de diretoria, já tinha um status diferenciado, uma remuneração diferenciada, já participava das reuniões estratégicas daquela empresa, então eu já estava realmente numa posição diferenciada, o que foi muito bom, né? Principalmente porque eu consegui, né, chegar a essa posição executiva em 7 anos. Vamos lembrar que as empresas americanas fazem aí uma análise e dizem que, em média, as pessoas levam 15 anos para assumir uma posição executiva, né? Um cargo no C-level. E eu consegui em 7, então foi, para mim, um feito importante e relevante.
mas claro que teve dor, né? Eu contei para vocês a história para mostrar que, como a lagosta, o processo é dolorido, não é um processo assim, ah, que legal, fui, me transformei, agora estou feliz. Não é. Não é, a gente passa aí por um processo que até nos ajuda, nos fortalece, nos prepara para a posição que a gente vai ocupar. Todo esse momento, todas as dúvidas, faz com que quando a gente conquiste o espaço, a gente agarre com mais força e vontade. Mas vamos falar agora dos medos, né? Por que alguns profissionais não se sentem assim muito confortáveis, apesar de sonhar com a posição executiva, apesar de querer a posição executiva, preferem se acomodar, ficar onde está lá, no que seria, né, uma posição de zona de conforto. Ah, eu sou coordenadora, eu sou supervisora, eu sou gerente aqui, e eu estou feliz, e tal, eu podia estar lá na diretoria ajudando, eu sei que eu poderia estar contribuindo com a empresa, mas é ruim, né? Tem problemas, tem dificuldades e, obviamente, as pessoas estão aqui escondendo os medos. Quais são os medos que as pessoas podem ter quando preferem não enfrentar, não olhar para o desafio e ir para o desafio? O primeiro é o medo do fracasso. Qual o fracasso? O fracasso de não conseguir a posição executiva. Mas o maior fracasso mesmo é nem tentar. Porque lembra, a gente se arrepende do que a gente não tentou. Veio aí a possibilidade, não necessariamente a oportunidade, mas uma possibilidade e a gente não foi, a gente não mergulhou, a gente sequer tentou. Então, a possibilidade que poderia virar numa oportunidade foi perdida porque eu não dei o passo que eu deveria ter dado, porque eu estava com medo de fracassar. Só que fracasso maior é não tentar. Porque lá no futuro a gente vai se arrepender de não ter tentado, porque a gente sequer sabe, né, lá no futuro, se a gente teria alcançado ou não, porque a gente não tentou. Então, vale a pena tentar, vale a pena correr atrás e buscar o que a gente sonha, porque a gente sonha. Os nossos sonhos, muitas vezes escondidos, são de chegar na posição executiva. Então não enfrenta esse medo, vai na fé e vai dar certo, porque a gente vai se preparando. E se fracassar, a gente aprende e tenta de novo, né? Uma nova abordagem, essa é a resiliência, né? É encontrar uma nova abordagem para fazer acontecer o que a gente deseja. Outro medo de fracasso que a gente tem é conseguir chegar. Cheguei na posição executiva e não deu certo. E eu estava tão bem como gestora lá, né, coordenador, supervisor ou gerente, e agora fui para uma posição de diretoria e não está dando certo, eu vou perder tudo, e eu estava bem lá. Bom, o que eu posso dizer é que em qualquer posição que a gente estiver, a gente sempre está correndo o risco de perder essa posição. Eu tive um líder muito querido, um dia ele chegou para mim e falou, olha, toda liderança tem que acordar de manhã imaginando que tem uma espada no alto da cabeça dela e que ela pode perder a posição dela a qualquer momento. Na época, quando ele me falou isso, eu achei um pouco exagerado, achei muito forte. Mas é claro que a espada na cabeça parece uma coisa assim, meio pesada, né? Mas é isso mesmo, a gente acorda de manhã, vai chegar um desafio novo, porque é isso, num cargo de liderança os desafios são crescentes e sempre tem uma novidade para a gente ter que descascar ali aquele pepino que está surgindo. Então a gente tem que imaginar que a gente está correndo um risco de perder o que a gente conquistou. Até porque tem muita gente
buscando aquele espaço, né? A gente mesmo quando está numa posição menor, a gente busca chegar naquela posição, não pegar o lugar da pessoa, não é isso, não é puxar o tapete e pegar o lugar da pessoa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente sonha também chegar na posição que aquela pessoa chegou, não a posição da pessoa, mas numa posição superior como a pessoa chegou. Então, a gente tem que estar sempre se desenvolvendo, sempre se capacitando, sempre estando melhor. Numa posição executiva, da mesma forma. Só que na posição executiva são menos posições, né? Tem menos diretores na empresa, então a relação número de vagas, candidatos para vaga, cresce na posição executiva, né? É um vestibular difícil, A relação candidato-vaga é grande, Então a gente tem que estar sempre se renovando, se desenvolvendo, se capacitando. Não precisamos ter medo de fracassar, porque o fracasso tem que servir para o nosso desenvolvimento. E uma coisa que eu vou lembrar a vocês, que é muito mais fácil conseguir uma nova posição executiva, se a gente realmente não conseguir fracassar, falhar numa posição executiva, a gente tem muito mais facilidade de conseguir uma posição executiva numa nova empresa, depois de ser um executivo, depois de ser um diretor, do que não tendo sido um diretor. Porque as empresas, quando buscam um diretor, elas querem alguém que já tenha atuado como diretor. Eu mesmo, em muitas vagas que eu fiz para cargo de diretoria, como diretora de recursos humanos das empresas, a gente sempre buscava alguém que já tivesse experiência no nível de diretoria, porque realmente é um desafio muito grande e a pessoa já vai ter que aprender sobre a empresa, aprender sobre o negócio, aprender sobre as pessoas, aprender como as relações se fazem, a cultura da organização e ainda ter que aprender sobre a posição executiva, como é que as coisas se organizam no nível executivo, as competências necessárias para um executivo, é mais difícil. Então, se a pessoa já vem com essa vivência, com essas competências, é muito melhor. Então, não tenha medo de fracassar se você se tornar uma executiva. Por quê? Porque você vai aprender sobre a função, o papel executivo, vai ter muito mais facilidade de encontrar um espaço como executiva no futuro. Um outro medo que a gente tem é de chegar lá na posição executiva e de não gostar da posição executiva. Quem já é líder, quem já tem um desafio crescente dentro das organizações, tem que entregar resultado, não vai encontrar um lugar muito diferente no papel executivo. A grande diferença é que a posição executiva ela é realmente mais estratégica. Ela vai obrigar que a pessoa abra mão de tarefas e trabalhos de um nível mais operacional e vá para um dia a dia povoado por ações mais estratégicas, por uma atuação ainda mais intensa como líder. Então, se você gosta de liderar, a posição executiva é para você. Se você não gosta de liderar, você deve estar tendo problemas, inclusive como gerente. Você já não deve estar feliz, inclusive numa posição aí de gestora, né? Porque também é exigido competência de liderança fundamental aí para dar os resultados que a área precisa. Não gostar não é um medo assim que quem gosta de liderar vá ser confrontado quando chegar lá, né? Porque vai usar muito ainda essa competência, ainda mais a competência de liderança, a necessidade de fazer parte de uma equipe, a equipe ali de diretores, a necessidade aí de estar contribuindo para os resultados da empresa e se sentir, né, mais contribuinte para o resultado da empresa. Então,
traz muito retorno, né? A posição executiva é uma posição que realmente nos ajuda a encontrar nossa realização profissional e a pessoal também, né? Porque a qualidade de vida pode melhorar, né? Desde que a gente consiga aí administrar o nosso tempo bem, que é uma outra competência que o executivo tem que ter muito, que é uma boa gestão do seu tempo. Mas vamos para um outro medo, que é o medo de não conseguir conciliar a vida pessoal com a vida profissional num papel executivo. Principalmente no início é muito difícil mesmo, porque é um novo grupo que a gente vai pertencer e a gente tem que se inserir bem nesse novo grupo, a gente tem que estar junto, a gente tem que fazer parte dessa equipe e entender como essa equipe funciona, como é que são as relações, firmar aí um novo relacionamento com um novo chefe, porque até então o seu chefe é uma pessoa que provavelmente pode ser o seu par, né? A partir de agora que você assuma uma posição executiva, vai ser seu par e você vai ter um novo chefe também, tem que se acostumar, tem que moldar esse novo relacionamento com o seu chefe. Além disso, né, você vai ter colaboradores que vão estar ligados aí a você e você vai ter que lidar com esses colaboradores, que são colaboradores mais críticos, provavelmente gestores, e você vai ter que lidar com esses gestores. Então, o medo é não conseguir conciliar. No início é difícil, tem muito aprendizado, tem muita coisa aí para você estar absorvendo, mas com o tempo isso vai se tornando um conhecimento natural e a grande competência que qualquer profissional num cargo de liderança tem que ter é saber administrar o seu tempo, porque eu sempre escutei um monte de gerente dizendo que não tinha tempo para nada, um monte de diretor dizendo que não tinha tempo para nada. Então, conciliar a vida pessoal e profissional depende da pessoa, das escolhas que a pessoa faça. Então, tem que ter um trabalho organizado, tem que saber delegar, tem que entender realmente, se esforçar, se desenvolver para entender como as coisas funcionam, porque aí consegue realmente trabalhar na hora que tem que trabalhar e poder viver sua vida pessoal, porque é importante o equilíbrio. Sempre o equilíbrio é fundamental. Saber, né, a hora que o trabalho, que se dedica ao trabalho, e a hora que se dedica ao lazer, porque abre a cabeça, melhora a criatividade, amplia a capacidade de aprendizado mesmo e de inovação, capacidade de inovar. Então, precisa de descansar, precisa de lazer, precisa dos amigos, precisa da família, precisa desse mundo todo amplo de equilíbrio para, inclusive, ser feliz, né? Que a gente está aqui fazendo tudo isso porque a gente quer ser feliz também. Ninguém quer, por exemplo, só ganhar mais dinheiro quando vai assumir aí um desafio na posição executiva. A gente quer também a nossa realização pessoal e profissional. Tem que cuidar dessa competência que é fundamental, que é aí a questão da administração do tempo. Outro medo que as pessoas têm é que ao assumir a posição executiva, pode ser que os pares que venham a se tornar seus colaboradores, integrantes da sua equipe, ou seja, subordinados à sua liderança. Como é que vai ser isso? Vou perder amigos. O que eu posso dizer é, os bons amigos vão se tornar excelentes colaboradores, leais realmente, companheiros, aquele tipo de colaborador com o qual você pode contar num momento difícil. Os que você não puder contar certamente não eram seus amigos e ficaram até, né, com inveja do que você conquistou, e aí realmente você vai ter que pensar se vale a pena tê-los na sua gestão ou não, né, na sua equipe ou não. Então, não tenha o medo de perder amigos. Amigos verdadeiros vão com você. Agora, você vai ter que mostrar a sua liderança para eles, né? Vai ter que mostrar
que você é uma líder confiável, que é uma líder admirada, uma líder respeitada, porque com certeza eles vão querer fazer parte de uma equipe que tem sucesso, né? Que vai conseguir sucesso com a sua direção, com a sua orientação, com a sua liderança. Então, isso é importante, tem que ter isso em mente e saber que tem que trabalhar nesse sentido, de ajudar as pessoas a encontrarem aí formas de alcançar os resultados e ultrapassar os desafios que a empresa está vivenciando naquela área específica que está sob a sua gestão, sob a sua liderança. Então, é mais um medo que é perfeitamente administrável, perfeitamente capaz de ficar no tamanho que esse medo tem que ter um pouco de medo mesmo. Você vai assumir a liderança numa posição maior, então tem que estar preparado, tem que se desenvolver, tem que se capacitar para ser esse líder confiável, admirado e respeitado, né? A gente não nasceu assim, líder, a gente vai se tornando uma liderança. E para isso tem que se desenvolver, tem que se capacitar o tempo todo. Em qualquer posição, a gente continua se desenvolvendo, continua se capacitando. Quem para no tempo, morre, né? Que nem a lagosta. Se ficar dentro da casca, vai morrer. Se ficar lá parado no que você já conquistou lá no passado, na posiçãozinha lá que você conquistou no passado, vai morrer. Então, se manter em movimento, olha a espada na cabeça, se manter em movimento é fundamental para o seu sucesso. Por fim, um medo também é válido, é um medo válido, é o medo de porque a gente vai para os holofotes, se torna diretor, tá lá mais exposto, tem menos gente ali naquela posição, ser alvo de muitas críticas, de até fazer parte de fofocas e tal, e com isso a nossa imagem de alguma forma, isso ou aquilo. O que eu posso dizer para vocês sempre vão falar mal, quem perde o tempo de ficar falando mal dos outros, vai falar mal. Então, não ligue para isso, não se importe com isso, porque as pessoas vão fazer críticas, muitas dessas críticas serão infundadas, mas o mais importante é, ao ouvir o que está sendo dito, né, que vai chegar aos seus ouvidos, sempre chega, você trabalhar o que pode ser verdadeiro, o que você pode estar de alguma forma criando na cabeça das pessoas, aquele pensamento, aquela visão que você está construindo. Então, se preocupar em mudar, né? O que você puder mudar e que realmente não estiver agregando valor para você. Mas a posição de liderança, qualquer posição de liderança, não é uma posição de missimpatia. A gente tem que tomar um monte de decisão difícil, um monte de decisão dura. E não é fácil tomar decisão dura, por isso também que nem todos são líderes, porque estão aí querendo ter uma vida mais simples, né? Mas se você já é líder, você gosta de ser líder, gosta desse desafio, gosta de fazer coisas difíceis, então para você isso não vai ser uma dificuldade. Mas não queira ser missimpatia, não queira ser bem visto por todo mundo, sempre vai ter alguém que vai ter inveja porque você chegou lá, sempre vai ter alguém que vai ser que nem a raposa que falou mal das uvas, elas estão verdes, né, porque não conseguia alcançar as uvas. Sempre vai ter gente que vai falar mal das uvas, vai falar mal de você, porque aí é uma forma de justificar, né, que ela não chegou lá naquela posição, mas que você também não está dando conta. Não liga para isso, mas sempre sintonizado no que estão dizendo e que você possa estar aí aproveitando para se desenvolver, se capacitar melhor, para evitar um pouco desse diz que me diz. Mas saiba que estar nessa posição faz parte, vai estar nos holofotes, as pessoas vão falar, faz parte do dia a dia, não se preocupe em ser missimpatia, toca a sua vida, toca a sua equipe, seja uma boa integrante do time ali,
de executivos, porque com certeza os seus resultados vão surgir e você vai ficar realizada com esses resultados. Porque, como eu disse, o que importa é que você se realize, que você seja feliz nessa nova posição. E disse que me disse, vai ter também, sempre que é líder já começa, né? O pessoal já fala isso, fala aquilo, mas saiba que você vai ter aliados, vai ter aqueles amigos importantes que vão estar aí te apoiando e muitas vezes brigando aí por você. A forma, né, melhor de calar a boca desse que me disse aí é através de resultados, né? Quando a gente tem bons resultados, contra fatos não há argumentos, como eu já disse, contra fatos não há argumentos. Então você tenha seus bons resultados aí com a sua equipe, que esses resultados vão ser aí o seu salvo-conduto, né, para você continuar evoluindo e crescendo na organização. Uma dúvida que pode surgir aí para algumas pessoas é: mas será que eu estou já nesse momento aí de sair da casca, de ir para uma posição executiva? Será? Como é que a gente sabe se a gente já está assim no momento de ir para uma posição executiva? Tem alguns fatores, algumas pistas de que a gente já está indo, né? Uma das pistas é quando a gente tem realmente entregas de resultado acima do esperado. Então, quando a gente já começa a entregar acima do esperado ou a fazer algumas coisas que não são esperadas, quando a gente pode estar contribuindo com outras áreas, né? Quem diria eu, que estava tão feliz lá na qualidade, indo para um projeto, indo para um desafio que não tinha muito a ver com o meu dia a dia, mas que eu pude levar contribuições que eu mesma não via, né? Ou seja, a gente começa a fazer coisas que a empresa vê que a gente está preparado. E como é que a gente sabe disso? Os feedbacks que a gente recebe aí das nossas lideranças e até da nossa equipe, né? A equipe também traz uma percepção de como é que os outros veem a gente, né? Eu me lembro que eu tinha uma área de atendimento e quando a gente abria processos, a gente recebia pessoas interessadas de outras áreas para as vagas que a gente apresentava. Isso mostrava que a gente, apesar de ser, né, uma área de atendimento que muitas vezes é meio as funções base na organização, isso significa que a gente está fazendo a diferença. Então essa é uma dica boa, quando profissionais de outras áreas têm interesse em ingressar na sua área. Então isso é legal, isso mostra que você está fazendo um trabalho diferenciado e isso obviamente está chamando a atenção da organização. Quando a pessoa realmente demonstra resultados, apresenta resultados superiores. Um outro fator bastante importante é quando a pessoa já apresenta um desenvolvimento das competências que são chamadas soft, né? São as habilidades de relacionamento. Então a pessoa já apresenta maior maturidade, menos impulsividade diante aí de problemas, menos explosões, menos conflitos internos, pelo contrário, até ajuda a resolver alguns conflitos quando eles se apresentam. Uma pessoa realmente que aparenta ter maior maturidade, isso não tem nada a ver com a idade. Existem pessoas que já têm uma certa idade que não têm maturidade e pessoas que são jovens, mas com grande maturidade, porque isso tem a ver com as habilidades da inteligência emocional, né? Então, pessoas que de alguma forma já investiram no seu desenvolvimento pessoal, através até de análise, ou de estudar a inteligência emocional, ou de fazer meditação, pessoas que realmente estão buscando aí o autoconhecimento
com ferramentas, no mercado existem inúmeras ferramentas de autoconhecimento, através de coaching, de carreira, etc., a pessoa vai se tornando uma profissional assim mais madura e, com isso, mais atrativa para uma posição executiva em que essas habilidades vão ser muito usadas. Vai ter realmente uma necessidade muito grande de uso dessas competências, dessas habilidades. Se você também já tem claro, né, já consegue se visualizar na nova posição, já observou bem como é que funciona ali o grupo executivo, já fez uma análise do quem é quem desse grupo executivo, já consegue se colocar com aquelas pessoas com mais naturalidade, já consegue conversar com essas pessoas com mais naturalidade, vive já, né, algumas situações à semelhança desses executivos, tem uma proximidade grande aí com o seu, né, diretor ou diretora, e com isso compartilha com ele ou ela, né, essa visão aí de como é ser um diretor na empresa. Você já tem essa capacidade de ter essas conversas produtivas, né? Já tem uma proximidade com a sua liderança, aí isso já está te trazendo informações relevantes para que você construa, porque tudo que a gente imagina, né, tudo que o ser humano imaginou, ele conquistou. Então, para a gente conquistar, a gente já tem que se imaginar na posição. E se você, obviamente, tem aquela gana, né, aquela fome de novos desafios, está querendo realmente um mundo assim mais diversificado, com mais assuntos para que você possa estar levando a sua contribuição, o teu conhecimento, a tua expertise geral, ampliar aí o seu dia a dia, né, com diversas atuações em diversos assuntos, em diversas áreas. Então, realmente, a posição executiva vai te realizar, vai te trazer muito dessas vontades aí, né? Você já tem resultados superiores, você já tem um desenho claro da onde você vai, como é que você vai atuar lá, você já está aí hábil no sentido das emoções, da maturidade emocional para lidar com esses desafios que não são fáceis. Realmente a gente tem que ser muito capaz para, né, lidar com alguns conflitos, lidar com algumas situações e se manter inteiro o tempo todo. É muita pressão, realmente, uma pressão diferenciada. O nível gerencial, o nível de gestão também tem muita pressão, né? Mas são pressões diferentes, então por isso a gente tem que estar preparado, porque para cada tipo de pressão a gente pode reagir dessa ou daquela forma, que pode ser ou não adequado. Então tem que estar aberto, tem que estar desenvolvendo as suas habilidades. Realmente, como a lagosta, chegar numa posição, crescer para uma posição executiva, vai demandar que a gente esteja preparado e que a gente queira, né? A gente precisa querer, porque sem o querer, sem ter vontade, aí nada vale a pena, né? Se a gente não sabe para onde vai, como disse o gato para Alice, qualquer caminho vai te levar a lugar nenhum. Então, vamos saber o que a gente quer, e aí, em cima do que a gente quer, a gente constrói essa imagem na nossa cabeça e começa a focar os nossos esforços para chegar lá. Eu espero que essa história aí da lagosta, essa metáfora, possa te ajudar a entender que existem momentos que você vai ficar mais exposta mesmo, mas tem que se proteger de alguma forma, porque você está em desenvolvimento, você está se preparando para ter uma nova casca protetora mais adequada, mais dura, mais resistente, porque o seu lugar é lá em cima, o seu lugar é na posição executiva. Eu sou Ana Maria Sena, durante 30 anos trabalhei dentro de empresas, durante 20 anos eu fui
executiva, eu assumi posições de diretoria e eu quero te ajudar a chegar lá e a ser feliz, porque o que mais importante é que a gente seja feliz. Quando a gente entende, a gente sofre menos e um sofrimento menor ajuda na nossa felicidade. Continua firme. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, me segue, que eu sempre vou entregar assuntos como esse de hoje e tentar aí te ajudar no seu caminho de desenvolvimento, no seu caminho da conquista da posição executiva. Até o próximo!